Boa tarde, pessoal. Hoje o Café com Cacau chegando, começando com uma convidada super bacana, que é a Dani Americano, que eu amo de paixão. É minha queridíssima, como todas as minhas convidadas, mas a Dani também é uma pessoa que tem uma história muito bacana, vai contar muita coisa linda pra gente de superação e como você ser. A história é como ser protagonista da sua própria vida, que é uma coisa que todo mundo quer, né? E eu já tô aqui com meu cafezinho esperando a Dani chegar. Obrigada a todas que estão chegando aí. Estou muito feliz. Já estamos na terceira série de lives. Nós estamos no segundo convidado e muito feliz por estar conseguindo cada dia mais gente está entrando, muito bacana. Então só estamos aqui por causa de vocês que estão com a gente aí, assistindo e acompanhando a gente. Se puder fazer pergunta no final, a gente agradece, que é sempre bem legal, a gente gosta. E a Dani já deve estar chegando. Ela já entrou? Não. Está entrando, mas eu estou aqui já conversando com vocês. Então nós vamos falar um pouco da Dani Americano, vamos conversar com ela. E eu vou conversar, o tema é lindo, como ser protagonista da sua própria vida. Isso é bacanérrimo. A menina Coragem vai entrar aí, hein? Vamos lá, menina Coragem. Tá entrando. Oi, Dani! Oi, tudo Um bom? prazer te receber aqui. Ó, eu com um cafezinho. Ó, eu tô de café, mas na verdade eu tô de chá. E esse horário eu não posso tomar Ah, café mais ótimo! não. Ah, mas o chá é uma delícia. Eu esses dias tava tomando só chazinho mesmo. Aí, tchim, Dani. Tintim, hoje o meu Muito é de prazer em estar com maçã com você aqui. canela. Ai, tá com cabelo lindo, Dani. Ah, obrigada. Diferente, tá lindo, 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 modernoso. Olha só, primeiro eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui assistindo a gente. A gente está na terceira série de Café com Cacau. Um prazer estar com a Dani aqui. Eu já entrevistei ela no Clube da Cachaça. Para quem teve oportunidade, foi um barato, todo mundo amou. E agora a gente está no Café com Cacau, que vai ser uma coisa que vai sair depois da internet e vai para os eventos, tá? Então nós estamos aqui com um grupo muito bacana e a Dani é uma das minhas queridas, tá? Que nós vamos conversar sobre como ser protagonista da sua própria vida. É um tema lindo, todo mundo gostaria de saber como andar por aí sendo sua protagonista própria, porque muita gente às vezes fica insegura e você tem uma vida linda para contar um pouco sobre isso. Eu vou falar o perfil da Dani agora. Dani, dá boas-vindas pro pessoal antes de eu ler seu perfil. Tá, primeiro, obrigada, Cacau, pelo convite. Eu adorei. É sempre um prazer estar com você e dividir a Obrigada. minha história. E você realmente é sempre muito querida nesse sentido. E foi uma delícia no Clube da Cachaça. Tenho certeza que hoje vai ser uma delícia com Vai café ter. também. E aí você vai falar sobre mim, né? Que é só. Aí eu Isso. queria agradecer a presença de todos que estão aqui, né? Convidá-los a seguirem o Menina Coragem também, os seus Todos seguidores, seguindo Menina Coragem. né? Hoje nós estamos na Cacau Dias pessoal, porque eu me sinto mais à vontade aqui, mas tá no dela também, tá no Entra Menina no meu Coragem também. também, claro. Uhum. Então, todos seguirem, por favor, vamos seguir. Então, vou ler agora o perfil da Dani, minha convidada muito super especial de hoje. Daniele, americano, tem 43 anos, advogada e publicitária, e há 30 anos é moradora de Niterói. Com 35 anos foi diagnosticada com essa doença autoimune, rara e grave, chamada nem eu sei falar direito, é NMO, mas eu vou falar. Neuromielite óptica, devido
a um diagnóstico errado. Perdeu todos os movimentos, força e sensibilidade do peito para baixo. Com muita fé, dedicação e mudança de hábitos alimentares, vem apresentando uma grande melhora e hoje já consegue ficar 20 segundos em pé. Olha que coisa, e você fala, né? 20 segundos. É muito interessante isso. Como você, cada detalhe, cada coisa, você sente de uma maneira perfeita, intensa. É muito bonito isso. A vida é uma história onde você é o autor, o protagonista e o leitor, que escreve, participa e observa a sua história de vida. Como você cumpre esse papel, Dani? Então, essa questão que você falou dos 20 segundos, que cada coisa é pequenininha, mas é assim que a gente precisa... Curtir. Exatamente. A gente não sei porquê, o ser humano, ele é acostumado a reclamar das coisas, né? E quando acontece uma coisa que não é legal, a gente conta para todo mundo. Eu costumo dizer que quando você pega um engarrafamento para ir trabalhar, todo mundo vai saber que você pegou aquele engarrafamento, você vai reclamar, né? Assim, se chegar atrasado para o compromisso, então ferrou. Mas se você não pega esse engarrafamento, ninguém sabe que você não pegou o engarrafamento. Se você não comemora. Exatamente. A gente não comemora, né? Então, assim, essa questão dos 20 segundos é o que eu falo, a gente tem que agradecer e olhar para as coisas boas que acontecem. Porque, assim, acontecem várias coisas que não são legais, né? E várias coisas que são legais. Às vezes, as coisas que são legais são bem pequenininhas. Mas se a gente desfocar e olhar para esse lado do que é bom que está acontecendo na nossa vida, a vida fica muito mais leve e as coisas começam a acontecer de forma bem melhor. E foi isso que eu acho também, muito bom. Foi isso que, assim, que eu decidi fazer quando aconteceu o diagnóstico, né? Porque, na realidade, eu perdi os movimentos por fazer um diagnóstico errado. Antes do diagnóstico da neuromielite óptica, que é a NMO, eu tive diversos diagnósticos, né? Eu fiquei 6 meses internada em hospitais em busca desses diagnósticos. E no meio desse caminho, uma médica disse que o que eu tinha era deficiência de vitamina B12 e ela ia me mandar para casa. E eu ainda argumentei com... Exatamente. Eu ainda argumentei com ela, eu falei, poxa, mas eu tô sentindo muitas dores no pescoço. E ela falou assim, essas dores são do colchão, que é muito duro. Você tá muito tempo no hospital. E aí ela me mandou para casa e eu, leiga, né, assim, não tinha a menor... sabia nem do que estava acontecendo. Não, e a gente sempre pensa no melhor, né? Que não é nada. Né? Exatamente. Aí eu fui para casa, né? E eu já naquele momento eu estava ficando em pé. Eu tinha perdido os movimentos e eu estava ficando em pé. Então, fui para casa. Aí eu falo que Deus mandou meu primeiro anjo, porque o fisioterapeuta que me atendia no hospital, ele foi me atender em casa e ele falou, você está muito pior aqui do que você estava no hospital. Ele mesmo entrou em contato com o médico, né, o chefe da neurologia no hospital, e aí o chefe da neurologia pediu para eu voltar não, ele pediu uma ressonância. Só que ressonância não é um exame que você faz de urgência. Embora para a gente seja muito importante, no caso do neuromielite óptica, não é um exame de urgência. E só tinha para 2 semanas. Aí eu liguei para o chefe da neurologia e falei, olha, só tem ressonância para daqui a 2 semanas. Será que se eu internar não é melhor? Porque eu faria já internado a gente consegue fazer rápido. Aí ele falou, tudo bem, você aguenta até amanhã? Eu falei, aguento, não sabia nem o que estava acontecendo comigo, né? Aí fui, esperei até o dia seguinte. Quando eu voltei para o hospital, eu que tinha saído 10 dias antes, caminhando com o andador, não tinha nenhum movimento do peito para baixo, eu não conseguia me virar na cama. E quando fizeram a ressonância, a minha inflamação estava na ponte, entre a medula e o cérebro. Mas isso tinha afetado o bulbo. Era por minuto, por segundos, nem sei. Exatamente. E aí eu podia hoje estar vegetando. Né? E assim, e aí, diante disso, eu resolvi que... Eu perguntei para o meu médico, foi alguma coisa que eu fiz que gerou essa doença? Ele falou, não. Perguntei, foi alguma coisa que eu deixei de fazer? Porque às vezes também é alguma coisa que a gente deixou de fazer, né? Era para ter feito isso e não fez. Ser. Ele falou, não, nem se sabe, se a doença autoimune, ela não se sabe ainda o que gerou, nem o porquê é gerada, né? Pode ser um vírus, uma bactéria e etc. Eu falei, bom, então não é culpa minha, eu não tenho que ficar me
me martirizando. Eu tenho que Martirizando com viver. isso. Não tinha jeito. Exatamente. Eu tenho que viver. E o que eu tinha para viver era buscar alegrias e buscar coisas boas que aconteciam na minha vida, né? Claro. E assim é que eu falo do ser protagonista, é isso, né? Assim, a gente pode viver chorando pelo que não tem ou agradecendo pelaquilo que tem. E aí eu volto a dizer, quando a gente tira o foco do que é ruim e procura coisas boas, pô, todo dia tem coisa boa, porque o fato da gente ser, assim, óbvio, cada um tem as suas coisas que te trazem prazer, né? Então, quando eu acordo e os passarinhos estão cantando e eu posso ouvi-los cantando, pô, isso para mim é sensacional e eu tenho que Olha, agradecer, fora de série, mas é né? isso. É simples assim, né, Dani? É É simples simples assim. assim. E a gente não dá essa devida Não dá a importância, né? devida importância, né? Eu lembro uma vez que ela foi minha babá quando era criança, e depois ela foi babá do meu filho quando ele era pequeno, e ela dormiu na minha casa. Ela chama Gel, é uma pessoa muito querida na minha vida. E ela mora lá na beira da estrada, onde passa muito ônibus e caminhão o dia inteiro, então é muito barulho. Primeira vez que ela dormiu na minha casa, ela falou, nossa, que silêncio. Quer dizer, ela mora lá, Ó, sei lá, tá vendo? 30 Olha a anos. valorização. Exatamente, ela mora lá há 30 anos e, de repente, e a vida dela é isso, é dormir com esse barulho, já está acostumada. E aí, tipo assim, ela deu atenção para uma coisa que a maioria das pessoas que estão nas suas casas não dão, né? É o silêncio, uma coisa tão parece banal, mas é tão legal, né? Assim, é o que você acha de importante, né? É a riqueza na Eu acho que um dos simplicidade. segredinhos da vida é esse. A pessoa valorizar as coisas boas. É fazer do limão uma limonada, né? E olhar para Exatamente. as coisas boas. Se olhar para ruim, vai ter sempre uma coisa ruim. Um A monte. pessoa, você descobre um cabelinho no ovo, né? Você É. descobre. Eu acho que você é perfeita nisso. Por isso que eu elogio muito, porque eu sou meio assim, entendeu? Eu não sou- É difícil alguém ver um problema meu, porque eu consigo passar muito problema. Não, pois é. A pessoa pensa que eu não tenho, mas claro que eu tenho. Todos têm. Todos É, têm e problema. aí eu não gosto nem de chamar mais de problema, eu chamo de desafio. Porque problema parece uma Isso coisa aí. ruim, né? Eu chamo de desafio. Todo mundo tem, não é a doença, não é a cadeira de rodas, né? Assim, pessoas que não têm doença, que não têm deficiência, Tem elas têm outras desafio. coisas. Exatamente. Tem problemas, até desafios tão sérios que a gente não imagina. Tem pessoas com bloqueios na mente tão grandes, tão grandes, tão grandes, que você não imagina como vai tirar aquilo. A pessoa tem tudo na vida. Uma vez eu conversei com um cara, um dono de uma faculdade aí muito famosa, ele chegou para mim, Cacau, eu tive depressão. Eu olhava assim, depressão é como se você estivesse num quarto e num olhar saída. Você não olha uma portinha. O cara tinha tudo que É. imagina. Bonito, dinheiro, tinha tudo. E ele sentia isso. Então, tem coisas que você não sabe. Você pelo menos sabe, ó, eu tô com isso, eu quero melhorar isso, eu gosto disso, e vamos embora para frente, né? É isso que a gente tem que pensar. Exatamente. Mas vamos Não, e é lá. importante, deixa eu só falar isso, sim. É importante a gente falar disso Tá. porque, assim, depressão é uma doença, né? Assim, a gente não sabe nem de onde que ela vem. Você vê uma pessoa que tem, em tese, tudo na vida, às vezes tem uma depressão profunda e é difícil de sair. Mas o que eu acho mais importante, até aproveitando que a gente está no Setembro Amarelo, né? Que é no mês de valorização da Isso. vida, é que a pessoa, quando tem um problema ou um desafio, mesmo a depressão, e que ela chegou à conclusão, foi ao médico, foi diagnosticada com depressão, então ela tem que buscar a solução. Porque, assim, remédio nenhum traz solução, terapeuta nenhum traz a solução. É cada pessoa que tem que buscar a sua própria solução. Com a ajuda de medicamentos e médicos e etc e tal. Mas eu falo que, assim, no meu caso, por exemplo, se eu não sair para fazer os meus exercícios, ninguém vai fazer por mim, ninguém pode fazer por mim. Você não Né? pode Assim, pagar o cara e falar, eu quero que fique bom. Não pode, não existe. exatamente. É. É E uma aí, coragem que a gente pega para vencer os desafios, né? E é, isso é a nossa força de vida, né? É aquela vulcão que vai, que você fala assim, vamos embora, né? Vamos viver, né? Vamos é. viver isso aí. E aí, deixa eu só fazer mais um comentário que uma pessoa perguntou se eu sentia a força das pessoas que nem me conheciam.
Quando eu estava no hospital, as minhas irmãs criaram uma página para mim no Facebook antes do Menina Coragem e eu recebia muitas mensagens, muito carinho, e eu recebia assim. Eu sentia essa força que vinha de outras pessoas, rezando, orando, fazendo todas as... Perguntava assim, posso rezar por você? Eu dizia, pode. Porque as pessoas perguntavam, qual a sua religião? Eu falava, não interessa qual a religião. Pode, para rezar por mim? Pode rezar. Aí, Pode rezar. eu dizia assim, ó, não botando meu nome pro diabo, você pode levar para quem quiser. Aí uma enfermeira uma vez falou assim para mim, ela estava no meu quarto e me ouviu falando, aí ela me contou uma história que eu vou contar rapidinho para você seguir o seu roteiro. Tá, conta sim que é Que importante. diz assim, uma pessoa muito temente a Deus, estava desempregada, passando fome, e todo dia ela rezava, ai meu Deus, eu tô com fome, eu preciso de um emprego, não. E aí o diabo, vendo essa pessoa, falou assim, agora eu vou provar ela, e vou mostrar que o Deus dela não é tão forte. Falou pro secretário dele lá, faz umas compras de mês daquela enorme, e leva para ela, e quando ela perguntar quem mandou, você diz que foi o diabo. Aí ele foi lá, bateu na porta, trouxe, levou as compras, né? E ela, nossa, muito obrigada, meu senhor, muito obrigada, eu estava passando fome, estou sem emprego, etc e tal. Ele falou assim, mas você não quer saber quem mandou para você? Foi o diabo. Ela falou, não tem importância, quando Deus quer, até o diabo obedece. Aí depois disso eu falei, pode botar meu nome aí para quem você quiser, Ótimo isso. que não tem problema. Não tem problema. Não é? Eu acho essa passagem... Ruim, Eu acho essa passagem sensacional que ela me falou e eu guardei isso pra mim, que eu falei, porque antigamente eu falava, né? Não mandando pro diabo, você pode mandar pra quem você quiser, não interessa a religião, né? Assim, a origem, o que interessa é vir uma coisa. A energia, se você tá pensando bem pra mim, se você tá me mandando energia positiva, pô, eu tô agradecendo. Então, meu nome teve em todas as igrejas e templos e centros de Niterói e do mundo. Ah, muito legal isso, que bom. Agora, quando você se intitulou como Menina Coragem? Você falou mais ou menos, mas eu queria que você falasse mais. Não é muito que você se intitulou. Foi uma coisa meio, né? Das suas irmãs, não foi? Não, na realidade não. As minhas irmãs criaram essa página, chama Daniele versus Mielite. Na época eu não tinha nem o diagnóstico de mielite, neuromielite ainda. E essa página era para eu dar informações e também eu precisei fazer uma arrecadação financeira durante uma época. Foi muito ruim para mim, assim, ter que expor a minha vida e pedir foi horrível, mas eu sou extremamente grata a cada pessoa que me ajudou. Foi muito bom para um crescimento interno meu, assim, de aceitar até essas ajudas. Aceitação mesmo, né? E elas criaram essa página. E aí, uma pessoa, ele chama Luiz, ele me chamava de Menina Coragem. Eu não conheço pessoalmente. Ele é lá de São Paulo, eu não conheço. E aí ele só me chamava de Menina Coragem. E aí, em 2016, eu tinha um home care judicial. E em 2016 eu perdi esse home care. Então, pela home care eu tinha técnica de enfermagem, eu tinha cama de hospitalar, eu tinha todos os medicamentos, tinha fisioterapia, tinha todos os insumos, tinha tudo. Então eu estava sem trabalhar, né? Mas eu tinha todo um aparato que me exatamente, que me deixava mais tranquila em casa. Quando eu perdi o home care, eu falei, meu Deus, eu conversei com Deus, né? Eu falei, olha, eu aceito a doença, eu aceito estar na cadeira de rodas, mas, pô, sem o home care ficou difícil para mim, assim, eu fiquei totalmente desestabilizada, sem saber o que ia acontecer. Porque eu uso muitos remédios diariamente, eu faço fisioterapia todos os dias. E aí eu pedi para ele, eu falei, então, assim, me mostra o que você quer que eu faça, porque eu realmente estou perdida nesse momento. Aí surgiu a ideia de fazer um blog para incentivar as pessoas a continuarem vivendo suas vidas independente do desafio que estiverem enfrentando. Que a gente já falou no início, todo mundo tem desafios diários, né? E aí surgiu o Menina Coragem. Ai, que legal. Que a ideia é essa, assim, não que eu, assim, porque como muitas pessoas vinham na minha página e diziam, nossa, você falou alguma coisa que me ajudou muito e você nem sabe. E aquilo para mim era muito gratificante, saber que eu tinha ajudado alguém, mesmo sem saber. Então, quando eu criei o Menina Coragem, o intuito era esse, era de alguma forma poder ajudar. Né? Assim, que eu fui muito ajudada, não só financeiramente, mas com as orações,
com pessoas. Eu tenho, assim, muitos anjos na minha vida. Tem que ser muito grata, né, mesmo, né? Porque foi muita gratidão também, né, ao mesmo tempo, né? Exatamente, e era a minha forma, assim, de devolver para o universo aquilo que estava me sendo dado, né? E se as pessoas estavam tendo esse retorno meu, mesmo sem eu saber, então que eu pudesse fazer aquilo conscientemente. Então hoje, às vezes eu escrevo, por exemplo, segunda-feira eu voltei a andar de handbike, comecei aqui no Eu condomínio vi que você mesmo. falou handbike. É, Eu até exatamente. fiquei falando, meu Deus, como é que você fala? Mão da lá, mão da lá. É, mão dá lá, porque é de mão, né? Isso, é. Então, Muito porque às vezes as bacana. pessoas falam assim, eu queria fazer um exercício, mas não tenho essa academia para fazer. Pô, vai caminhar no seu quarteirão. É o que você pode? Vai caminhar no quarteirão. Sabe, você consegue dar 2 voltas. Assim, às vezes é um saco dar a volta, ficar dando volta no condomínio. Eu falo que eu fico me sentindo um hamster, né? Naquela bolinha. Mas é o que dá, é o que eu tenho para fazer. Então, É isso segunda e aí. terça, eu fiquei rodando aqui no condomínio e ontem meu filho foi comigo até Itacoatiara, que é, assim, de carro, Eu 5 vi minutos da minha casa. com aquele máscara de sorriso, muito É. legal. A dele é do Coringa e a minha é da noiva cadáver, eu acho. Ela tem um Ah, sorrisinho assim. muito Aí legal. ele Aí ele foi. foi com você, levando até Itacoatiara. É, porque assim, tem momentos que eu não aguento ir sozinha. Então eu preciso que ele me empurre, que quando tem subida. E Porque como eu tô há 6 meses. às vezes ele é muito íngreme, né? A chegada em Itacoatiara é muito íngreme. Quando você vai de carro, você não vê. Mas quando você vem de bicicleta, você vê que ela faz assim e você fala, meu Deus. E assim, para mim é muito difícil. E como eu tô há 6 meses parada, sem fazer exercício, assim, É, porque tá muito dentro de casa, né? exatamente. Eu falei, sozinho eu não consigo ir. E aí ele foi comigo e aí foi uma delícia. Ontem foi realmente assim um presente para Não, e mim. é bom porque vai conversando, vai, né? Vai. É muito legal, o É. momento de vocês dois, né? Uhum. Muito É. legal. E ele é uma gracinha, né? Ele Como é muito ele é companheiro, graças a parceiro, né? Deus. Acho legal isso. Muito. É Eu muito falo que Deus, parceiro. quando decidiu que essa doença vinha para mim, né? Assim, que eu tinha que passar por isso, ele me cercou das pessoas certas para que eu pudesse passar por isso da melhor forma. Então eu tenho uma família realmente sensacional. Meu filho é um parceirão e minhas irmãs, Graças a minha mãe, Deus. meu Isso é pai, tudo minha de bom. sobrinha e meus amigos também, Porque filho é uma coisa que incentiva a gente a ficar sempre melhor, a ser melhor, Exatamente. a ser para ser um exemplo, né, para eles de vida, né? Então a gente não adianta só falar, tem que mostrar, né? Então eu Exatamente. acho que você é um incentivo também para você muito grande, né? Sim, sim. Eu acho que até Não tenha dúvida. no início, quando eu ainda, da primeira alta, que eu sentia muita dor quando eu lembro nitidamente disso. Eu saí do banho, meu pai me tirou do banho, assim, eu com muita, muita dor, mas meu filho estava. Porque eu morava numa casa de 2 andares, e quando eu tive a alta, eu tive que ficar na sala, né? Assim, eu tive que me adaptar ali Para na ficar correria. prático, né? De fazer Não tinha tudo. como eu subir, né? Assim, aí, por sorte, tinha um banheiro com chuveiro e tudo embaixo. Então, eu fiquei ali. Aí eu lembro de eu saindo do banho, mas com muita dor. Mas como meu filho estava sentado na sala, esperando eu sair do banho, quando eu saí, tipo, eu fiz uma careta para ele, mas como se fosse uma coisa que estivesse acontecendo, né, de uma brincadeira, mas uma muita dor mesmo, porque foi na cervical, meu pescoço não sustentava, entendeu? E Aí você realmente fingindo que era ele normal, né? Que era uma coisa, uma dor fazendo careta ali, simples, né? Uma porque careta, ele uma tinha bobagem. 9 anos, ele tinha Ele 9 anos, ainda era muito então ele pequeno, né, para ver. Aí você quis deixar ele é, mais, não vendo mais tanto, né, leve, que as fosse mais coisas. leve para ele, Que exatamente. fosse mais leve. Isso é muito interessante porque você te dá um gás de você ficar melhor. Eu quero mostrar para o meu filho, né? Isso é uma coisa muito legal. Eu A tenho gente isso busca, na a minha gente vida e eu busca acho forças, que né? todo mundo tem um pouco disso quando é mãe, né? É uma coisa que passa. É. Posso perguntar outra? Vai. Em uma escala de 0 a 10, qual o controle que você tem sobre sua vida?
Então, na realidade, esses dias eu estava até conversando com o meu hipnoterapeuta e assim, controle da vida a gente tem zero, né? Assim, ninguém tem controle da vida. E quando acontecem essas coisas é que você se dá conta de que realmente a gente tem controle nenhum da vida, né? A gente pode planejar, deve inclusive planejar, se organizar, traçar metas e ter Ter objetivos. objetivos, né, de É, repente. isso é indispensável para que a vida ande, né? Porque senão ela fica muito sem rumo, a gente fica igual um barco à deriva. Mas, assim, é exatamente, a vida é assim, você é um barco no meio do mar, você quer ir para a ilha à direita, então você vai remar, vai botar sua vela, né? Vai se direcionar para A ali. vela. Isso é a gente traçando objetivos e determinando as metas, né? Mas aí pode vir um vento e te levar para o outro lado. E aí é quando a gente tem Muda tudo. zero controle sobre a vida. Controle, né? Zero É. controle. Mas aí cabe a gente pegar, agora tem para a esquerda, você tem a opção, ou vai voltar todo aquele trabalho para a direita, ou tem outra ilha à esquerda, você fala, vamos ver o que tem nessa ilha da esquerda, né? Vamos lá. Bota as velas para a esquerda, rema para a esquerda e vai ver o que tem E para. vamos trabalhando o melhor possível, né? É o que tem, né? Assim, não tem o que tem para hoje? É isso, né? Assim, não adianta Isso ficar aí, é o que tem para reclamando. hoje. Vamos embora, né? Exatamente. Como você lida em depender de alguém para se deslocar de um lugar para o outro? E até os 35, qual era a sua dependência? Porque é diferente. Você, de repente, tem e você não tinha nenhuma dependência, né? Ou É. tinha alguma? Não, eu era muito independente e assim, tô com vontade de fazer isso agora, vou e faço, né? E era muito fácil fazer. E hoje em dia, para mim, é bem mais complicado. Eu ainda sou muito assim, tô com vontade de fazer, vou e faço. Mas aí eu tenho que planejar mais. E eu lido mal com a questão da dependência. Eu acho muito ruim, para ser muito sincero. É um trabalho ainda de aprendizado, assim. Eu não gosto muito de depender das pessoas. Mas, principalmente agora, durante a pandemia e o isolamento que a gente está vivendo, eu acho que ficou claro, ou deveria ter ficado, para todo mundo que a gente depende um dos outros, né? Assim, Isso aí. ninguém é 100% independente, ninguém vive Ninguém. isolado 100%, né? Assim, então, isso para mim foi muito bom nesse sentido para essa nova visão, porque depender das pessoas, por exemplo, tem coisas que eu não consigo fazer sozinha. Praia, por exemplo, eu não consigo ir à praia sozinha. Então, nem que eu queira pegar um Uber e ir à praia, eu consigo, porque eu não tenho como chegar na areia nem como chegar na água sozinha. Eu preciso de Você tem pessoas que para me pedir para ajudar. alguém para fazer isso. É, exatamente. Então, assim, quando meu filho está aqui, às vezes ele pode me levar, mas se ele não tiver, e se eu tiver com vontade de ir à praia, eu vou sempre depender de alguém. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Mas aí, com Mas eu a que eu acho que estava tem falando. gente que tem dependências. Isso que eu estou falando. Você tem dependência física. Tem gente que É, tem dependência de cabeça. Não vai porque tal pessoa não deixa. Ou ela não tem não. segurança de ir sozinha. Não, essas dependências eu, graças a Deus, nem nunca tive, nem tenho no momento. Essas dependências mentais eu nunca tive, não. Sim. E Graças a até, Deus. eu até, assim, vou sempre me buscando sempre melhorar, sempre aumentar, né, assim, os meus limites, aonde que eu vou. Algumas pessoas ficam, minha mãe às vezes fica com muito medo, porque mãe tem medo, né? Fala, ai, não faz Mãe isso, tem você não medo tem, de tudo. você não vai conseguir, você não tem força do tronco. A minha tia uma vez falou, você é maluca. Eu fui a Itacoatiara uma vez sozinha. Ela falou, você é maluca, foi sozinha. Falei, cara, eu não posso ficar dependendo das pessoas para tudo, entendeu? Por exemplo, hoje eu sei que eu não tenho condições de ir a Itacoatiara sozinha. Quando eu fui, que eu só fui uma vez também, eu tinha essa condição. Nem que eu fosse devagar. E eu falei que se eu não aguentar, eu volto para casa, entendeu? Assim, mas Mas eu. tentar não custa, né? Exatamente. Tentar. Eu tenho que. Se eu ficar nessa, eu não consigo, não vai dar, eu vou ficar sempre em casa, sempre sentada. Porque é muito mais prático e cômodo você ficar sentado e dizer assim, eu não E consigo. se vitimizar, né? Vitimizar É, é ótimo. Todo mundo tem gente que é assim, ai, coitadinha de mim, eu sou pobrezinha, eu sou não sei o é, quê, eu não posso sair. Aí fica dando desculpa, né? E você não exatamente. dá. Isso que eu acho legal de você, você não dá desculpa para você.
Você Não, vai, ó, não, eu não posso ir ali porque eu tenho outra coisa de prioridade, minha vida é assim, tudo bem. Você é, escolheu aquela vida ali, mas não é, ai, não posso, tudo é difícil. Tem gente que só exatamente. fala isso na vida. Tudo é difícil, tudo é complicado. Eu É, até exatamente. fico assim, ai, não fala isso não, eu tenho nervoso de gente que fala isso. Eu falo também, quando, assim, por conta da doença, e ela é muito rara e as pessoas não têm muito conhecimento, então desde o início eu busquei trazer informações para as pessoas. Então muita gente vem trazendo dúvidas para mim, né? E aí fala, ah, é porque essa doença é maldita. Eu falei, ó, você já começou mal, porque como você vai maldizer uma Maldita, coisa que tá está no seu doido? corpo? Exatamente. Você não pode maldizer algo que está em você, né? Assim, é legal? Óbvio que não. Ninguém quer estar doente, ninguém quer estar numa cadeira de rodas, Nenhuma doença é legal, nenhuma, você não né? quer. Mas assim, mas a gente tem que, já que tem que viver com ela, tem que viver da melhor maneira possível. Então, sim. Isso aí. Ou então você desiste de viver. E não é uma coisa legal, né? Não, desistir não tá nem nas possibilidades. Não, não, não pode desistir, não, que né, assim. Nunca. A É vida é até um tão, pecado você desistir de viver, né? a vida é Isso tão bonita, né? como é que se diz? É um desafio que a gente tem para a vida. É, Viver, né? É ser exatamente. feliz, claro, a gente tenta o tempo todo tirar a felicidade de tudo, né? Curtir tudo que a gente tem. É. Mas ficar se vitimizando o tempo todo não traz a nada. Se pudesse melhorar, a gente. Ai, meu Deus, ó vida, ó. Ó, Se pois é. melhorasse, se Não melhorasse, é? tudo bem, a gente Exatamente. fazia isso. Vamos reclamar que vai melhorar. Não adianta, né? É. Não adianta nada. Hoje uma pessoa falou assim para mim, ela é lá do Panamá, eu queria que aqui no Panamá tivesse o que tem aí no Brasil. Eu falei, o que você acha que tem aqui no Brasil? Não, porque eu queria fazer um encontro com as pessoas usando a camisa, porque há 6 anos eu promovo um encontro. Falei, olha, eu vou contar uma coisa para você. Esse encontro eu comecei a organizar por um grupo no Facebook. No primeiro encontro, eu pedi aos meus amigos que me ajudassem financeiramente para comprar as camisas. E cada pessoa usou a sua camisa na sua cidade. É assim que funciona. Sentado reclamando, não vem. Começa onde você está, com o que você tem e do jeito que você pode, né? E a vida é assim. Para tudo, na Vai verdade, eu acho. trocando pelo. Não, e troca, faz uma live, agora live, né? Troca pela live, né? É, Quem tá querendo, ó, use sua camiseta, use sua camiseta. Cada um faz a sua, é isso aí. verdade. Eu acho que quando a gente quer, as coisas acontecem, tá? O universo conspira a seu favor. Claro que tem coisas que têm limite, mas não. Ah, não, não posso. Então não vai conseguir. Se você não É. falar que não vai, se você sair dessa premissa, já não vai conseguir, Não, né? eu falo até assim, eu brinco com a minha mãe, às vezes ela fala, ai, não vai ter vaga. Eu falo, se não vai ter vaga, nem começa a procurar. Sabe Ai, quando a gente tá está igual procurando minha irmã. vaga? A minha irmã fala assim: ih, tá horrível, não tem vaga. Não fala isso perto de mim. Não É. fala, que eu não quero. Vou ter Não, vaga. não, porque eu falo assim, se não tem vaga, nem perde tempo procurando, né? Porque a gente vai procurar Então vaga. nem vai. Ah, não vai ter vaga. Então nem perde tempo procurando, vai fazer outra coisa. Vai ter vaga. Se você É. está procurando, tem que ter vaga, né? Não, e ficar pessimista nas É, coisas não vai dar em nada. Aí todo mundo fica assim: ah, não vai ter vaga. Ah, não vou não pra praia porque vai ter engarrafamento. Então, é, é difícil isso. Porque se já tá com um pensamento ruim, é. vai ser difícil você ter alguma coisa boa, né? Vamos lá. Vejo que o esporte é muito presente em sua vida. Você já tinha esse hábito antes de ser diagnosticada com NMO? Então, na realidade, eu estava até pensando sobre isso hoje. Antes do meu filho nascer, eu não era muito ligada ao esporte, não. Sempre acordei muito tarde, fui dormir muito tarde também, acabava não acordando muito cedo, não que eu acordasse tarde, mas não acordava cedo. Mas quando o Pedro nasceu, eu tinha que mostrar para ele que a gente tinha que acordar cedo, tinha que andar de bicicleta, tinha que fazer esporte, porque isso é importante, né? Então, assim, foi uma coisa que eu sempre fiz muito com ele. A gente ia à praia, a gente mora perto da praia, então a gente ia à praia às vezes de bicicleta, a gente jogava tênis. Mas os meus esportes eram esses. Eu ia à praia, eu jogava tênis e eu estava começando a correr na praia. Eu nunca fui muito rato de academia. Eu era daquela que matricula, faz uma semana direto, aí depois 3 dias, depois 2, depois Dá uma depois não vai mais. preguicinha. Exatamente. Academia não é o meu esporte principal, assim, não morro de amores.
E só que aí, quando eu fiquei na cadeira de rodas, na verdade eu perdi todos os movimentos do peito para baixo. A única coisa que eu tinha para fazer para sair desse estado de inércia era exercício, né? Então eu tinha que procurar coisas que me dessem prazer fazer. Então eu faço fisioterapia diariamente, assim, e estou sempre buscando mudar um pouco, porque senão a gente fica fazendo a mesma coisa e é bem cansativo. E aí eu fui encontrando prazer nos esportes, né? Então, assim, nadar eu adoro, dançar eu amo. Então, antigamente eu dançava, não na academia, né? Eu dançava saindo. Hoje em Não, dia, dançava é, o hobby, normal, isso, né? Por lazer. E aí hoje em dia eu danço, agora não, porque a gente está em isolamento, mas Eu assim, vi você dançar. eu faço atlético e balé e danço, né? Atlético e balé segunda e quarta e dança terça e quinta. Porque aquilo me gera prazer. E esse prazer, além de movimentar o corpo, movimenta a mente também. Então eu acho isso Yoga também, né? sensacional. Faz. Yoga também. Era uma coisa que eu era louca para fazer e aí acabei descobrindo, assim, começando a fazer depois da cadeira de rodas e foi muito legal. E aí também o Aquelas Pilates. fitas. Aquelas fitas eu fui experimentar 2 vezes, agora já foram 2 vezes. Que é lá na Boa Viagem, então é muito distante para eu ir. É todo um. É É. uma parafernália para fazer uma coisa. E eu não tenho Mas é braço interessante suficiente ainda. Não, é uma delícia. Eu acho, tipo, super indico para quem tem vontade, tecido acrobático que chama. É muito legal. As meninas fazem lá do Fantástico Mundo do Circo, fazem lá na Boa Viagem. Eu É um já vi, grupo muito gostoso. lindo. Além de lindo, é uma delícia de você estar lá em cima, de repente de cabeça para baixo, vendo o mundo de uma outra forma, né? Assim, é muito Tudo legal. diferente. E uma É. coragem também, né? De ficar de cabeça para baixo também. Não, exatamente. E assim, e aí é legal, porque assim, de repente não é uma coisa que você vai chegar e ficar de cabeça para baixo. Você vai subir um pouco, depois vai subindo, depois vai rolar para baixo, vai ficar de cabeça para baixo. E a vida é E vai assim, né? conseguindo, né? Fazer, né? Exatamente, é isso que eu falo para as pessoas. A gente não nasceu falando, não nasceu andando, não nasceu correndo, né? Foi tudo coisa que a gente foi aprendendo. Então, eu pego muito isso como verdade para minha vida hoje, que eu não estou andando, já fico 20 segundos em pé, mas não é todo dia também. Mas, assim, é uma construção, entendeu? Uma coisa que aos poucos eu vou conseguindo chegar lá e vou melhorando e vou vendo o que vai dar, né? Assim. Não, e essa cara linda nunca fica diferente, cada vez mais bonita. Isso que eu adoro. Eu acho essa cara, esse sorriso, coisa bonita, cara boa com um sorriso grande. Isso foi, ó, eu Não, vou te porque eu falar. adoro isso, sabe? Porque tem Isso gente que vai sofrendo, vai é. ficando feio, sabe? Vai ficando Isso é uma feio. coisa muito interessante, porque o que acontece? Eu tomo 25 miligramas de corticoide todos os dias. Então eu enchei muito. Eu aumentei 5 números de roupa. E eu fiquei meio deformada mesmo, aquele rosto de Mais lua. gordinha mesmo. É de lua que chama da. É uma reação adversa do corticoide mesmo. Mas o sorriso sempre foi o mesmo, sabe? Assim, porque a alegria de viver, independente da doença ou da cara. Que é assim, óbvio que eu não queria estar gorda, né? Assim, não é gorda, eu estava inchada, e assim, cada um é do jeito que é, mas eu fui magra a vida inteira e de repente eu estava enorme, tinha aumentado 5 números de roupa. Mas também não fiz daquilo um problema, né? Eu falei, não posso fazer nada, eu tenho que tomar esse remédio para ficar viva. Então, eu tenho que ser agradecida a esse remédio. E se a reação dele é essa cara, a gente vai ter que conviver com ela, né? O que, na realidade, descobri depois que eu poderia ter cortado o açúcar e ter não ficado com aquela cara, que é o que acontece É hoje. o que você fez depois. Mas não fiz para isso, mas fiz. E eu falei, pô, tivesse me contado Mas aí antes. foi para isso, mas aí equilibrou tudo, né? Exatamente. Foi um bônus que eu falei, se eu soubesse, eu tinha feito, ó, muito antes. Aí você já tinha cortado. O açúcar, eu adoro doce. De vez em quando eu não. Mas quase tudo meu é sem açúcar. Tudo, café, tudo eu tomo sem açúcar. Quase tudo. Eu era, tipo, Mas vamos verdadeira lá. formiga. Eu também. Eu gosto de doce, sabe? Eu gosto de doce. O que é a NMO e quais os primeiros sintomas que você sentiu?
A Porque NMO isso é uma explicação que todo é, mundo tem curiosidade, é bom para a pessoa aprender e até explicar para alguém e tudo isso. é, a neuromielite óptica, que é a NMO, é uma doença autoimune rara do sistema nervoso central, atinge o nervo óptico, a medula espinhal e pode atingir o cérebro também. Os meus primeiros sintomas foram sintomas assim, são bem peculiares da doença, mas que ninguém faz a conexão com uma doença neurológica, que foram vômitos. Eu vomitei por 2 meses, tudo que eu comia eu vomitava. E eu perdi 8 quilos. Eu fiquei extremamente abatida. E eu fui a diversos médicos, fui num super clínico geral do Rio de Janeiro, e ele falou, eu não sei o que você tem. E, na realidade, depois que eu já estava com o diagnóstico fechado, né? Quase um ano depois, eu só fechei meu diagnóstico um ano depois. A médica me falou, quando você vomitava, você tinha soluços? Eu falei, soluços super altos, assim, era horrível. Eu ficava com vergonha no elevador, quando tinha soluço, que todo mundo olhava para trás, né? E ela falou, se você tivesse feito uma ressonância do cérebro, aí você teria visto que uma parte do seu cérebro estava afetada, que chama área postrema. Então, é uma síndrome da área postrema, é característico da doença, mas que os médicos convencionais, eles não sabem, né? Assim, Como é uma aí... doença rara, quase ninguém tem acesso. Exatamente, exatamente. Aí Ah, você viu isso e com isso, depois que você diz, depois parou com essa parte, quando você começa a se tratar. não, na realidade, o que acontece? Esses vômitos foram em agosto de 2011. Eu vomitei até final de setembro, né? Foi agosto inteiro, setembro inteiro. Aí, em novembro, os meus pés ficaram dormentes. Eu fui a um médico que disse que era o meu tênis apertado. Meu E, Deus. aí, em dezembro, as minhas duas pernas ficaram dormentes do joelho para baixo, porque isso já era a minha medula começando a inflamar. E aí eu fui num médico e ele disse que o que eu tinha era muito normal, sintomático e idiopático. Sintomático porque eu só tinha sintomas e idiopático porque ele não sabia a causa. E aí Brincadeira. eu ainda perguntei para ele, você acha que pode ser esclerose múltipla? E ele falou não. E na realidade até 10 anos atrás, mais ou menos, a NMO era considerada uma vertente da esclerose múltipla. Mas ele não sabia, né? E aí Ah, tá. ele simplesmente me diagnosticou como algo muito normal. Aí eu ainda fui piorando, e aí fui internar em Meu fevereiro de 2012. Pois é, foi quase um ano. Eu levei um ano para ter o diagnóstico fechado dos primeiros sintomas mesmo, sabe? Isso que foi uma coisa muito, né? Se tivesse feito o E aí, diagnóstico anteriormente. e no meio do caminho ainda Mas tive não a adianta médica. falar se tivesse, né? Mas É, é bom para as exatamente, pessoas ficarem ligadas nisso, né? exatamente, Quando vê essas coisas, vamos lá, peraí. Vamos ver o é, que é, né? Eu não tenho medo de ver o que é nas coisas. Mamãe sempre ensinava isso. Minha filha, não tenha medo de ir ao médico. Vai. E você foi, né? Não foi falta de medo, não foi medo. Foi porque as é, pessoas não sabiam o que era, né? Não uhum, diagnosticaram. exatamente. Agora vem uma pergunta muito importante. Qual o papel da família na sua trajetória pós-diagnóstico? Na verdade, o papel da minha família é pós, pré, durante, tudo, né? Minha família é realmente a base da minha vida. Graças a Deus, como eu falei, Deus, ele quis que eu passasse por isso, mas ele me deu todo um suporte emocional, porque eu tinha minha família, né? Os meus pais, as minhas irmãs, meu filho, que, assim, como a gente comentou no início, né, é um super parceiro, ele me ajudou muito e me ajuda até hoje. E, assim, sem Seu eles, pai? realmente. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu filho, minha sobrinha Todos, toda a também, família. toda a família, assim. Para além da família que a gente chama de sangue, a primeira, né, eu tenho todo o suporte também da minha família, das ramificações, né? Da minha família Americano Freire, da minha família de Lemos, de Trajano, da Jacinto. O que é família, assim, Ah, graças a sei. Deus, todo mundo sempre muito junto. E isso é sensacional. Realmente, eu sou muito abençoada e muito agradecida pelo apoio de todos eles.
Mas a minha família de sangue mesmo, né? Pai, mãe, filho, irmãs e sobrinha e cunhados são a minha base Maravilhosa, maior. né? Com certeza. Não, e o legal, eu acho que tudo, né? Parece que acontece e as pessoas mostram toda essa força, né? Junto com você, né? A coragem veio. Você é uma menina coragem, mas todo mundo também É porque eu pensa. venho de uma família coragem, né? Isso aí, isso que eu tô falando, é uma coisa muito bonita isso. Porque a É, família é tudo, né? sim, Realmente, da gente. Porque é, amigo, a gente, claro que tem amigos também que ficam para a vida toda. Mas nem sempre tem os filhos, tem o trabalho, tem as outras é. coisas deles, né? Todo Né? mundo tem, né? Mas aí eu vou te Mas falar muito aqui também lindo. que eu também tenho, assim, que dentre essas pessoas, a minha família, mas também os meus amigos foram muito importantes, assim, e é aquilo, pessoas que chegaram, se tornaram amigas e pessoas que já eram, e cada um no seu tempo e a sua maneira foram me ajudando, né? Se hoje eu estou aqui em pé, sem dúvida por causa da minha família e também por causa de vários amigos que sempre tiveram ao meu Muita lado. energia boa, né? Muita energia boa, graças a Deus. E aí, até uma coisa interessante, que, assim, às vezes, algumas pessoas, elas desaparecem, né? As pessoas reclamam muito disso, de quando você tem um problema, um desafio maior, os amigos, eles desaparecem. Eu falo, é uma bênção que eles desapareçam. Abre espaço para outras pessoas virem e te ajudarem, entendeu? Então, ao invés de ficar preocupada com quem É, desapareceu, eu estou mais preocupada com quem veio para ajudar, né? Então, assim, mas sempre isso muita gente para me aí. ajudar. Quem desapareceu é porque tinha que desaparecer por algum É, motivo, né? Alguma exatamente. coisa deve ser bom. Agora apareceu muita gente boa, né? Graças a Deus. Muita, muita. Eu sou muito abençoada. Assim, é até engraçado, né, que as pessoas elas não conseguem entender como que eu tenho uma doença que ainda não tem cura, estou na cadeira de Ah, eu rodas, né? consigo entender. E eu só consigo Que dizer que você é eu sou abençoada abençoada. sim. Exatamente, muito, muito mesmo. Eu consigo, Dani, porque nem todo mundo tem um sorriso tão aberto assim. Isso é alegria de dentro, não é que você está inventando que está alegre. Não existe isso, tá? A pessoa transmite no olhar, no É, sorriso. Isso é uma coisa verdadeira. Isso não dá para mentir. A pessoa pode mentir um minuto, mas fica de outro jeito, né? E isso é um brilho, é tudo isso é. é seu. É alguma coisa que você viu de gratidão de muita coisa da sua Não, vida, com certeza. tá? Eu E então que não dá para endurecer o coração. O é. coração não pode endurecer com tanta gente em torno de você, tanta gente boa. Eu fico vendo, sabe? Mas olha só, nós faltamos 10 minutos. Eu vou Hum. abrir para alguém que quiser perguntar, tá? Ah, tá Tem ótimo. alguma pergunta? Ainda não. Não tem pergunta. Não, tem uma Mas menina que você falou, pode ela fez uma explanar o que você pergunta aqui. quiser. Espera aí que uma Ah, viu? pessoa fez uma pergunta lá atrás. Deixa eu ver se eu acho. Mas aí vai falando que eu vou procurando Mas aqui. você respondeu, não respondeu? Não, eu respondi uma, mas não respondi a outra. Só um minuto. Vai, peraí que eu vou Vê falar. outra aí. É lá no início, assim, eu respondi uma, mas não respondi a que veio logo depois dessa que a gente estava conversando sobre uma outra Vê coisa. se você vê. Ela está procurando aqui também, a Ah, ela Marina. perguntou qual foi a maior dificuldade que eu tive de superar além da doença. Sim. Eu acabei que meio que respondi que a minha maior dificuldade foi realmente aceitar que eu precisava das pessoas para Ser dependente. ser dependente Às vezes, em vários depender de aspectos. pessoas para resolver as coisas. Essa foi uma das minhas maiores dificuldades, ser dependente e expor a minha vida. Porque, assim, quando as meninas criaram o Daniel Americano versus Mielite, elas perguntaram, a gente pode criar porque a gente precisava fazer uma arrecadação financeira. E eu falei, putz, eu vou ter que expor a minha vida. Se, assim, por exemplo, no Instagram, eu exponho as coisas que eu faço, mas eu não vivo, agora estou tomando café, agora estou penteando o cabelo, porque eu não Isso gosto também não disso. é legal. Só quando você Entendeu? tem uma coisa relevante, né? Que você Para que fala. as pessoas se inspirem, né? Assim, não precisa estar tudo da minha vida. Então, isso para mim foi uma coisa bem difícil de fazer. É que eu Aí, vejo, por exemplo, quando você chega num evento, você gosta de ficar na sua, você não é, é uma pessoa assim. Eu vejo isso. Então,
Isso é uma coisa, você fala assim, quando eu falo assim, a gente tem que abrir aqui. Não, 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 pode deixar que eu vou. Você fala, pode deixar que eu vou. Exatamente. Eu vejo isso seu, entendeu? Eu vejo assim, não, 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 deixa que eu vou até lá, né? Você fala logo. Eu acho legal isso, porque é uma coisa que você não quer incomodar ninguém, você quer ficar na sua, Exatamente. entendeu? E aí acaba sendo engraçado, porque eu falo que a minha chegada é sempre um evento, né? Porque por mais que eu chegue lá discreta, ninguém é para me perceber e tal, de repente tem que abrir espaço para eu passar. Uma vez eu cheguei numa reunião do Colégio do Pedro, quando eu cheguei, eu fui a última, eu cheguei atrasada, e aí quando eu cheguei lá em cima, eu tive que chegar carregada, quando eu cheguei lá em cima, todo mundo parou para olhar para mim, eu falei, pô, será para eu chegar despercebida? Não conseguia, né? Disfarçadamente. E acaba sendo um isso evento. é natural, porque não tem 10 pessoas com a cadeira naquele momento, né? E você chama mais atenção pela sua beleza, tá? A sua beleza vem na frente. Aí todo mundo fala, ai, que mulher bonita, sentada na cadeira. Aí fala logo assim, né? Eu vi aquele dia que a gente estava sentado. Aí vem um cara que quer mandar um bilhetinho, não sei o quê. Mas porque vem uma pessoa bonita daquele jeito. Na cadeira, já vou querer conversar com ela, entendeu? Eu acho que vem muito essas coisas, sabe? Eu vejo que chama atenção por um lado, sabe? De assim, é bonita pra caramba, tá sentada ali, risonha, não sei o quê. Quero conversar com ela, entendeu? Não sei, tem uma curiosidade da vida, de uma vida diferente, quer saber, deve ser uma pessoa mais espiritualizada, entendeu? As coisas vêm na cabeça da pessoa, uma coisa bonita, assim, eu acho. Porque eu sinto isso, sabe? Na verdade, assim, eu acho até que é uma coisa até que eu falo. Algumas pessoas que estão na cadeira de rodas ou têm uma doença, elas falam assim, porque os homens não me olham mais, né? Que os eu homens... acho que você olham demais até. Não, na realidade, sabe o que acontece? Eu acho que a pessoa que entende que os homens não olham mais porque está com uma bengala ou porque tem uma cadeira de rodas, é porque ela não se aceita, né? Ela vê primeiro a cadeira de rodas. E no meu caso, a pessoa não olha primeiro a minha cadeira de rodas. Ela, óbvio que vê a minha cadeira de rodas, mas ela primeiro vê o meu sorriso. Né? Porque, assim, a minha cadeira de rodas faz parte de mim. Então, não tem muito essa... Não, e é uma coisa que é bom para você a cadeira, porque ela tá te ajudando a se locomover. Não, o exatamente. sorriso ajuda você. É você, tá? O cabelo, o sorriso, o tudo bem tratado. Você sente que é uma pessoa bem tratada. E eu, por exemplo, eu me chamo atenção, porque eu gosto de gente bem tratada. Então eu vejo que você tira do melhor de você para mostrar. Eu também, eu tento mostrar o melhor meu. Você tenta mostrar o melhor seu. Isso é uma coisa, essa coisa da autoestima é muito interessante, porque eu passei 6 meses internado. E durante os 6 meses eu acordava, eu me maquiava e meu cabelo estava arrumado. E uma vez uma pessoa perguntou para minha mãe, mas ela tá de cabelo feito? E aí minha mãe comentou comigo, eu falei, porque ela esperava que eu tivesse de cabelo desgrenhado e moribundo, essa pessoa no hospital? Não, essa não sou eu, entendeu? Eu não vou estar nunca de cabelo desgrenhado e moribunda. Isso não é Dani. Não. Eu não dou meu braço para você. Olha, vamos fazer uma pose bonita agora, para a gente ficar bem na fita. Olha, eu quero agradecer muitíssimo, Dani, a você estar aqui comigo. Adorei. Eu também. Alto astral, totalmente alto astral. A gente levanta o astral da gente conversando com você. Eu adorei. Quero outros momentos juntos. Vamos sim. E você também pode despedir do pessoal aí. Peraí que eu vou. Tira a foto aí que eu vou me despedir. Tira da foto. Você nunca vai a foto. Não, ela vai deixar. Pode ficar assim que depois eu tiro. Vou botar pro outro lado. Tá, faz assim. Oi? Foi, tá? Eu quero agradecer. Dani, muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam a gente. Adorei o papo. Eu queria que fosse leve desse jeito mesmo. Amei. Tá? Eu também amei. Eu gosto muito de dividir a minha história. Engraçado, eu não gosto de me expor, mas eu gosto muito de dividir a minha história. Se ela puder, de alguma forma, incentivar outras pessoas, eu fico realmente muito satisfeita com isso. E eu não tenho problema nenhum em falar da doença, da cadeira,
problema nenhum, assim. Que eu acho que quando a gente fala, né, assim, até essa questão da cadeira de rodas, quando a gente fala da cadeira de rodas, a gente está ensinando as pessoas, porque a gente não está acostumado a ver muitos cadeirantes na rua. Infelizmente, hoje em dia, graças a Deus, muito mais pessoas que são cadeirantes ou tem qualquer outra deficiência estão indo para a rua, porque antigamente as famílias não levavam, né? Escondiam, né? Escondiam. Isso não é legal. E aí eu falo Olha, que assim, aí a gente acaba não tendo muita acessibilidade e as pessoas não têm o hábito de estar com outras pessoas. De conhecer, exatamente. De conversar, de ajudar, de É. tudo, né? Olha, um beijo grande para você. Tchim, E olha, tchim-tchim. E que a gente o meu tá tenha cheio muitos de momentos para ter mais uma conversa boa. O Clube da Cachaça daqui a pouco tá aí. Nós vamos ter outras conversas boas, tá? Vamos sim. Um beijo grande para você.